Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje a gente vai estudar o comportamento cinético do VO2. O comportamento cinético do VO2 é como o VO2 se manifesta em gráfico pela máscara de captação de gases. Então, para ter esse gráfico é necessário uma máscara de captação de gases, que é um instrumento sofisticado, né, para a verificação de como, de como o indivíduo está se comportando durante o exercício, tá? De um determinado indivíduo está se comportando. Então aqui eu estou utilizando dois gráficos. Um com exercício moderado, com 50 watts, que é a carga em ciclo ergômetro, né? A bicicleta, né? E o outro intenso, exercício intenso, com 350 watts de carga, né? No ciclo ergômetro. Aqui ó, nós temos 10 minutos e esse exercício aqui durou 5 minutos. A gente vai entender por que durou diferente. Então vamos lá. Aqui no exercício moderado, vamos entender. Aqui de vermelho a gente tem o VO2. Esse aqui é o VO2. Essa região aqui é chamada de repouso. Então, antes dos 10 minutos, antes do exercício é o repouso, obviamente, antes dos 10 minutos. Após o repouso e iniciando o exercício, nós temos um aumento súbito da captação de oxigênio, né? Porque o exercício aumenta, a captação de oxigênio do indivíduo aumenta para suprir a demanda muscular, né? Então, aí aqui a captação, o aumento súbito da captação de oxigênio é chamado de fase 1, né? Fase 1, que é esse aumento súbito aqui, ó. Fase 1, aumento súbito da captação de oxigênio. A fase 2 é o déficit de O2, que é essa área aqui, essa área triangular, né? que esse aumento súbito de oxigênio faz, entendeu? É essa área aqui, ó, é o déficit de O2, que é chamado de fase 2, né? O déficit de O2 é um atraso no consumo de oxigênio para chegar no estado estável. Então, o que acontece? Indivíduos extremamente sedentários demoram para chegar nesse estado estável aqui que a gente vai ver, que é esse platô aqui, esse equilíbrio. Então, consequentemente, a área do déficit de O2 desse indivíduo vai ser muito maior do que do indivíduo treinado. Então, pessoas treinadas têm essa área menor, entendeu? Então, ele chega mais rápido no estado estável. O indivíduo treinado chega mais rápido ao estado estável. Já falando do estado estável, né? Então, o estado estável, chamado de fase 3, né? Estado estável, fase 3, que é todo esse equilíbrio aqui, esse platô aqui é o estado estável. Então, se bem que está meio ruim aqui. Então, todo esse equilíbrio é o estado estável. É isso aqui, ó. Aí, ó. Então, esse é o estado estável. Posteriormente, ao fim do exercício, né, terminou os 10 minutos de exercício moderado, o indivíduo já não volta direto para a captação de oxigênio basal, não. Igual aqui, não. Ele tem um consumo pós-exercício para satisfazer as demandas de oxigênio das células do nosso corpo, principalmente musculares. Esse consumo é chamado de EPOC. Né? Vou pegar uma outra cor aqui. EPOC. E esse EPOC é representado por essa área aqui, ó. Essa área aqui. Em exercício moderado, a gente pode dizer, né, aqui eu vou colocar fase 4, mas os autores sempre colocam só essas 3 fases aqui como fase do exercício, entendeu? Que já é pós-exercício, então eu vou tirar esse 4. Então, gente, em exercício moderado, tratando-se de exercício moderado, o EPOC a gente pode falar que ele é praticamente igual ao déficit de O2. Percebo aqui,
Olha a área do EPOC e olha a área do déficit de O2. O EPOC, uma curiosidade sobre o EPOC, que antigamente ele era chamado de débito de oxigênio, pois pensava-se que ele só servia para suprir o oxigênio, o aumento súbito da captação de oxigênio no início do exercício. Então, pensava-se que ele servia, esse período aqui pós-exercício, servia para repor os estoques de oxigênio. Mas hoje em dia, o EPOC é considerado muito mais do que isso. Além de ele fazer essa função, o EPOC ele serve para ressíntese de ATP, ressíntese de fosfocreatina, redução do lactato, né? E também redução da temperatura. Então, o EPOC, aí por isso mudaram o nome do termo para EPOC. Então, aqui, observando agora o gráfico de exercício intenso, agora 350 watts, beleza? Então, vamos procurar cada fase desse tipo de exercício aqui do VO2. Então, vamos lá, o déficit de O2, está bem claro aqui, né? Que é essa região aqui, ó. Déficit de O2. Aqui. Beleza. Estado estável. Onde está o estado estável? Porque aqui tem uma outra inclinação, mas aqui, percebe-se, aqui está até errado. Aqui nós temos o estado estável. Estado estável. E depois nós temos o EPOC novamente. Mas perceba que temos uma diferença do exercício moderado aqui. O EPOC, a área do EPOC, está absurdamente maior do que a do déficit de O2. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada de componente, um novo evento, chamado de componente lento. O componente lento é uma característica do exercício intenso. Percebam que quando o exercício é intenso, o VO2 vai subindo progressivamente, né? Ele tem uma leve angulação aqui depois do déficit de O2, mas ele vai subindo progressivamente e atinge estado estável. Por causa dessa angulação aqui, forma-se uma área chamada componente lento, que é essa área aqui, que está diretamente relacionada com metabolismo anaeróbio e produção de lactato. Então é chamado de componente lento. Por causa desse componente lento, o EPOC é maior do que o déficit de O2, diferentemente do exercício moderado. E percebo também que o prolongamento do EPOC se estende muito. Só depois de vários minutos ou várias horas, os valores de O2 retomam aos valores basais, né, de captação de oxigênio. Então essa foi a nossa videoaula sobre cinética do VO2, né? Não esqueça de curtir o vídeo e também de ativar o sininho e compartilhar para todo mundo aí que gosta de fisiologia do exercício. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado!